bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Gabriela, eu sou a criadora da Gabi Crochê Moderno. E na aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa base aqui, ó, com pontos baixos centrados perfeitos, com acabamentos perfeitos que vocês podem estar utilizando para fazer várias outras peças. Então vem comigo, fio e agulha na mão e vamos crochetar! Para essa aula, nós vamos estar utilizando o fio de malha, uma agulha, nesse caso é a número 9, porque é compatível com o meu fio, um agulhão para fazer o acabamento e uma tesoura. Para iniciar o nosso trabalho, o modo mais simples que eu achei para passar para vocês de como fazer o círculo mágico é dessa forma aqui, ó. Onde a gente faz uma laçada, onde o fio que vem do rolo fica por cima do fio que tá cortado, ó. Fazendo essa laçadinha, a gente consegue dar início ao círculo mágico, de uma forma bem simples e fácil para vocês estarem fazendo na casa de vocês. Então, a gente deixa um pedacinho de fio aqui, não precisa ser muito, tá? Introduzimos a nossa agulha por dentro do círculo, laçamos o fio e voltamos por dentro desse círculo. Esse nozinho aqui, ó, esse X que se formou aqui quando eu fiz essa laçadinha, a gente segura com o dedão, ó, tá? A gente segura com o dedo pra ela não escapar. Laçamos o fio, trazemos por dentro do círculo e esse X que a gente segurou com o dedo aqui, tem que ficar por trás deste ponto que a gente acabou de fazer, ó. Ele vai ficar lá por trás. Dessa forma, a gente consegue fazer o nosso primeiro ponto baixo de uma forma perfeita, ó. Ele vai ficar bem certinho pra gente, quando fazer a segunda carreira, que vai ser de ponto baixo centrado, a gente conseguir introduzir a agulha e ele ficar perfeitinho dentro do nosso círculo mágico. Vamos iniciar o nosso círculo com 6 pontos baixos dentro dele. Então, a gente já fez o primeiro, vamos fazer mais 5 pontos baixos. A gente introduz a agulha dentro do círculo, laça o fio por trás. Puxa, laça pela frente e tira as duas alcinhas que ficaram na agulha, ó. E vamos ajeitando um do lado do outro. Seguimos aqui fazendo terceiro ponto baixo, quarto, quinto e o último ponto baixo. Notaram que eu fui fazendo os pontos pegando o fio que tá cortado junto, porque é este fio aqui que vai fazer com que a gente consiga fechar o nosso círculo, tá? Completamos os 6 pontos, agora a gente vai puxar esse pedaço de fio e vamos fechar o nosso círculo. Sempre ajudando, massageando os pontos para o círculo ir fechando bem redondinho. Ó, ajeitando os pontos, ele vai fechando bem redondinho. A gente pode puxar bem, que ele fica um círculo bem fechadinho, ó. Aqui eu terminei de fazer os meus primeiros pontos da nossa base. Então, aqui tá meu último ponto e aqui tá meu primeiro ponto, ó. E aqui tá a correntinha que sai de dentro do meu primeiro ponto. Eu vou pegar uma outra agulha para mostrar, ó. Meu último ponto e o meu primeiro ponto. E aqui tá a correntinha que a gente vai utilizar para fazer o fechamento de carreira. A gente aumenta a nossa laçada, vem de trás para frente na primeira correntinha do primeiro ponto, pegando as duas alcinhas e levamos essa laçada lá para trás. Desta forma. Ó. Aqui tá os meus pontos e aqui tá o fechamento da minha carreira. Agora, a gente vai introduzir a nossa agulha no meio do nosso primeiro ponto. No meio do nosso primeiro ponto, ó. Eu introduzi na frente, no meio do ponto, e ele saiu perfeitinho atrás, ó. Aqui tá as duas perninhas do ponto, isso significa que eu entrei bem no meinho. Agora, a gente diminui essa laçada, porque ela faz parte do nosso fechamento, então ela tem que ficar pequenininha para ficar discreta. A gente segura com o dedo aqui, ó, laça o fio e traz pra frente. Feito isso, a gente coloca a alcinha na agulha e fecha o primeiro ponto da nossa segunda carreira.
E agora, nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar uma carreira inteira de aumentos. O que seria o aumento? O aumento é quando a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui a gente já introduziu um e nós vamos entrar no mesmo ponto para introduzir o segundo. No meio dele, laça o fio por trás, puxa, dá a altura do ponto, sempre, laça pela frente e fecha. E agora, a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos, porque a nossa primeira carreira foi de 6. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto, no meio dele, ó, no meio dele, e faço 2 pontos baixos centrados. E assim eu repito por toda a carreira, 2 pontos em cada ponto de base. Ó. Vou repetir aqui, quando chegar aqui no final para fechar a carreira, eu volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira, completei as 6 duplas, né, os 12 pontos, e agora eu vou fazer o fechamento da minha carreira. O fechamento da carreira é sempre o mesmo, tá? A gente aumenta a laçadinha do último ponto, vem na primeira correntinha do nosso primeiro ponto, com a agulha de trás pra frente. Sempre deixa o gancho, ó, virado pra baixo, que ele facilita entrar com essa argolinha lá pra trás, ó. Ele facilita essa manobra. E aqui tá o nosso início da nossa base. Esse tamanhozinho aqui, ó, vocês podem fazer para fazer um cachepô para suculenta. E aqui, então, a gente vai introduzir a nossa agulha, ó, onde entrou o primeiro ponto da nossa carreira. Cuidando sempre para entrar no meio do ponto, ó. E sempre cuidando para pegar essas 2 alcinhas aqui, ó, para o acabamento ficar perfeito, tá? Feito isso, a gente vem aqui, diminui a nossa laçada. Essa laçadinha, ela não precisa ficar muito grande, como eu expliquei na primeira vez. Laça o fio e traz pra frente. Feito isso, a gente coloca a laçadinha na agulha, laça o fio e fecha o primeiro ponto da nossa terceira carreira. Agora, nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar com a seguinte sequência de aumentos, tá? É 1 ponto, 1 aumento. 1 ponto, 1 aumento. 1 ponto, 1 aumento. Então, aqui, como a gente já introduziu 1 ponto, o nosso próximo ponto é 1 ponto de aumento, que significa que a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Se vocês quiserem iniciar já esse ponto aqui, sendo o ponto de aumento, também pode, tá? Ó, vou iniciar aqui, então, com um aumento. Colocando mais um ponto no mesmo ponto de base. Já inicio com o meu aumento, ó. Também pode, vocês podem fazer de qualquer uma das 2 formas. E no próximo, um aumento. E agora é um aumento, 1 ponto. Agora é um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base, e 1 ponto. Desta forma, é a nossa terceira carreira. Um aumento, 1 ponto, um aumento, 1 ponto. Vou fazer mais um aumento aqui, e eu vou preenchendo a minha terceira carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira e fechou bem certinho, ó, com um aumento, 1 ponto, e aqui tá o aumento inicial. Então, a gente pode fechar a nossa carreira da mesma forma, aumentando a laçadinha do último ponto, vindo na primeira correntinha do primeiro ponto, levando a laçada lá pra trás. E aqui a gente vai introduzir a nossa agulha no meio do primeiro ponto, cuidando sempre para pegar as 2 alcinhas de trás do ponto. Vamos diminuir nossa laçada. Laça o fio,
traz pra frente, coloca a alcinha na agulha e fecha o ponto já da quarta carreira. A nossa quarta carreira é da seguinte forma: 2 pontos, 1 aumento, 2 pontos, 1 aumento, e assim por diante. Essa é a sequência de aumentos que a gente faz para fazer qualquer tamanho de base. O que significa? A primeira carreira é um ponto em cada, dentro do círculo mágico. A segunda carreira é todas de aumento. Na terceira carreira é um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Na outra carreira é um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. E assim vai crescendo os pontos entre os aumentos. É dessa forma que a gente faz a base perfeita e do tamanho que vocês quiserem, tá? E essa base aqui, esse ponto aqui é o mais recomendado para vocês fazerem os cestões, tá? Porque ela fica uma base mais firme. Ela dá mais sustenta o fundo do nosso cachepô, tá? Então, aqui, ó, e outro segredo também, é nunca colocar aumento em cima de aumento. O aumento, ele sempre vem antes do aumento, ó. Aqui eu tenho um aumento, então o meu aumento vai ficar no ponto de trás. Então, aqui eu vou começar fazendo 2 pontos e um aumento. O meu aumento, ele sempre fica atrás de aumento, tá? Essa é uma outra dica valiosa para vocês fazerem a base redondinha e perfeita. Ó, aqui é o meu ponto de aumento. Ele vai ficar atrás de aumento, ó, fica atrás de aumento e dá bem certinho, ó, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E um aumento. Vou fazendo a minha sequência até chegar no final da carreira. Quando chegar aqui no final da carreira, eu volto pra gente começar a próxima carreira da nossa base. Cheguei no final da minha carreira e deu de novo bem certinho, ó. Um aumento e 2 pontos. Ó, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Então, a sequência tá bem certinha. Vamos, então, fazer o fechamento e já fazer o próximo ponto da nossa próxima carreira. Leva a laçada lá pra trás. Da mesma forma que a gente fez da outra vez. Coloca a agulha no meio do ponto, ó, as duas perninhas, cuidando de pegar as duas alcinhas. Laça o fio e traz pra frente. Coloca a alcinha na agulha e fecha o próximo ponto. Então, nesta carreira, vai ser um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos. Sempre fazendo o aumento atrás de aumento. Então, nesta carreira, a gente já vai iniciar fazendo aqui, ó, o nosso aumento já vai vir no próximo ponto, porque o aumento tá aqui da outra carreira. Então, aqui vai ficar já o meu aumento. Sempre que iniciar a carreira, vocês cuidem desse detalhe, tá? De onde tá o primeiro ponto de aumento para já iniciar a carreira de forma perfeita. E agora a gente segue fazendo 3 pontos baixos, centrados, ó. 1, 2, 3. E agora a gente faz o nosso aumento, que ficou bem certinho atrás de aumento. E assim a gente segue fazendo por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegamos no final da nossa carreira e sempre no final da carreira é sempre bom verificar se tá bem certinho aqui a finalização, tá? Aqui tem um ponto de aumento, 1, 2, 3 e o aumento. Então, a gente fez a nossa carreira bem certinha, tá? Quando ela fecha perfeito aqui, é sinal que a gente fez os pontos bem certinhos aqui, tá? Os aumentos onde deveria. E assim por diante, nós vamos aumentando a nossa base até chegar no tamanho de base que vocês quiserem, tá? Então, a sequência de aumento é um ponto dentro do círculo, um ponto de aumento em cada ponto de base, depois é um aumento, um ponto, um aumento, um ponto.
Na outra carreira, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Na próxima carreira, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos. Na outra carreira, um aumento, 4 pontos. E assim por diante, até chegar no tamanho de base que vocês querem. Sempre cuidando para colocar o aumento atrás de aumento, tá? Sempre cuidem isso. Então, aqui, eu vou finalizar já a minha peça com acabamentos com ponto baixíssimos. Eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui. E essa aqui poderia ser muito bem um porta-xícara, um porta-copo, uma base para cesto. Então, vocês conseguem criar várias peças através dessa. Além de conseguir fazer uma bolsa com esses pontos aqui, uma bolsa redonda, uma bolsa de mão, uma bolsa grande, uma bolsa, enfim, de vários tamanhos. Então, uma simples aula, que é de base, vocês conseguem fazer até bolsa. Então, para finalizar essa nossa base, fazendo com que fique com os pontos baixíssimos em toda ela, para ficar um acabamento, a gente aumenta a nossa laçada do último ponto e vem na primeira correntinha como se fosse fazer o fechamento normal das outras carreiras, tá? O que vai mudar aqui é que a gente vai introduzir essa nossa última argolinha no meio desta correntinha aqui, ó. Ó, a gente vai entrar com ela no meio desta correntinha. Para fazer isso, a gente vem aqui por trás do ponto onde tá o fio do rolo. Introduzimos a agulha, pegando a alcinha aqui de trás do ponto e entramos no meio da correntinha, tá? E laçamos essa alcinha e levamos lá para trás, fazendo este movimento. Feito isso, levamos a nossa alcinha lá para trás. Agora, pra gente fazer os nossos pontos baixíssimos aqui na frente, a gente introduz a nossa agulha bem do ladinho onde tá, ó. Bem do ladinho onde tá essa argolinha e o fio do rolo, ó. Laçamos essa alcinha e trazemos aqui pra frente. E ela já fica prontinha pra gente começar a fazer os nossos pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos, a gente vai fazer um em cada correntinha. Ó, laça o fio, traz pra frente e já passa essa argolinha por dentro dessa que tá na agulha, fazendo o nosso primeiro ponto baixíssimo. E assim nós vamos fazendo um em cada correntinha, entre os pontos. A gente introduz a nossa agulha entre os pontos, embaixo da correntinha. Façam esses pontos mais larguinhos, mais frouxinhos, porque se vocês apertarem muito, ele vai fazer com que a base de vocês feche, tá? E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que a base fique retinha na mesa. Então, a gente vai fazendo pontos baixíssimos, um em cada correntinha, sempre cuidando para fazer uniforme o tamanho. Laça o fio e tira da agulha. Aumenta um pouquinho. Laça o fio e passa por dentro da agulha. Dentro da alcinha e ficou na agulha. E assim a gente vai repetir por toda a nossa base. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para finalizar o nosso trabalho e esconder este fio aqui também. Cheguei no final da minha carreira, fiz toda a carreira com os acabamentos. Agora eu vou fechar aqui, sempre esse último ponto a gente faz com agulhão, tá? Então, eu vou cortar o nosso fio pra gente fazer o último ponto. Chegou aqui, nesse último ponto, ó, aqui tá o nosso primeiro e aqui tá o nosso último. A gente puxa o fio por dentro desse último ponto que a gente acabou de fazer. Colocamos o fio no agulhão. E agora, a gente vai fazer o mesmo desenho que a gente tava fazendo, ó. Mesmo princípio do desenho. Então, nós vamos passar o agulhão por baixo das duas perninhas do primeiro ponto. E puxa o fio. Ó, a gente já fez a primeira parte do nosso da nossa última correntinha. Agora, a gente vai introduzir a nossa agulha no meio da última correntinha e levar o nosso fio lá pra trás. Fazendo assim o nosso acabamento perfeito nossos pontos baixíssimos e da nossa base. Agora, a gente vira o nosso trabalho e esse fio aqui nós vamos esconder por baixo dos pontos que a gente acabou de fazer, sem repuxar muito, tá? Pra gente não danificar a nossa correntinha aqui da frente. Então, vocês podem esconder por uns 5, 6 pontos este fio.
Não há necessidade de colocar cola, não há necessidade de costurar, não há necessidade de fazer nada, só esconder o fio por trás de um pedaço de uns 5, 6 pontos. Se vocês quiserem esconder por mais, para ter mais segurança, podem esconder o fio por quantos pontos vocês quiserem, tá? Só não aconselho a esconder por poucos pontos. E aqui tá o nosso fio bem escondidinho. Ele não vai desmanchar daqui. Vocês podem lavar a peça de vocês. E agora a gente vai fazer a finalização desse fio aqui. Este fio aqui é aquele que a gente puxou lá do círculo mágico, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais uma volta com ele por dentro do círculo mágico. Para isso, vocês sempre olhem qual sentido que ele tá vindo, para seguir no mesmo sentido, porque se vocês voltarem, vocês desmancham o trabalho de vocês. Então, ele tá vindo daqui, eu sigo no mesmo sentido, escondendo ele por trás dos pontos. Te dar mais uma volta, ou se vocês quiserem dar mais 2 voltas, enfim, fiquem à vontade. Mais uma volta já é o suficiente, porque ele já tá uma volta por dentro desse círculo. Ó, finalizei. Agora é só cortar. E a gente tá com a nossa base, nosso porta-copo, enfim, pronto. Ó, aí é só ajeitar os pontos que a gente acabou de fazer. E aqui tá a nossa base. Essa base aqui vocês podem estar usando para fundo de cachepô. Aí é só subir, pegando essas 2 alcinhas aqui, ó, da correntinha de cima, subir o cachepô de vocês. Mas isso é assunto para próxima aula, tá bom? Então, aqui fica o meu agradecimento por vocês estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, enfim. E muito obrigada por estarem aqui comigo. Até a próxima aula.